Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos, que a paz e o amor estejam em nossos corações. Nós estamos iniciando a nossa reunião de hoje com muita satisfação em rever todos aqui. Nós vamos iniciar com a nossa mensagem, convidando a nossa jovem Letícia para ler a mensagem. Boa noite, meus irmãos. Amados de minha alma, que a paz do Cristo Jesus vibre em nossos corações. São muitas as interrogações, os questionamentos do que se está vivenciando no planeta Terra. Um desvario coletivo, uma separação de oposições fanáticas, mentes e mentes perturbadas, muitos corações sensíveis, perdidos, buscando encontrar algo que se possa pegar na fé, na esperança. Ah, meus amados, a esperança esteve na terra. Uma chama imortal no símbolo da cruz que passou pelas maiores atrocidades, simplesmente para deixar a mensagem da imortalidade do Espírito. O acesso ao Pai que só se chega pela bondade, pela vivência santa do amar-nos. Não temam, só devemos temer o mal que há em nós. Não se alimentem pelo medo, mas pela certeza de que nada nem ninguém é desamparado pelo amor materno. Busquem servir a todos, servindo em primeiro lugar aqueles que estão mais próximos, irradiando os pensamentos e orações, atingindo todos os irmãos. Mas, sobretudo, busquem no ser imortal a certeza da centelha sagrada, divina de toda criatura é. Lapidem, meus amados, lapidem o espírito com alegria, com coragem, com desprendimento. Façam de vossas fés não um símbolo religioso, mas o símbolo do amor. Avante todos aqueles que, em nome de Jesus Cristo, desejam servir na batalha do bem contra o mal. Não o mal externo, não o mal como inimigo, mas o mal que ainda teima a habitar em nós. Avante, meus amados, busquemos nos amar e amaremos. Mensagem recebida em 17 de junho de 2016. Meus queridos irmãos, nosso convite nesse momento é para que elevemos os nossos pensamentos ao nosso divino mestre Jesus, rogando o Pai e a proteção para a nossa noite de estudo, de aprendizado, que Ele possa nos instruir para que nós estejamos sempre buscando as suas mensagens, as verdades que Ele deixou para nós. Ampara cada irmão, cada irmã, encarnados e desencarnados, cada trabalhador dessa casa, que sejamos sempre orientados pela espiritualidade maior, e agradecemos também por mais um dia de vida, de trabalho, que a tua luz esteja a nos guiar, guiar os nossos passos sempre no caminho do amor e da fraternidade. Rogamos ao Pai a proteção para o nosso irmão, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Seja conosco, Senhor, hoje e agora e sempre. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui na nossa casa o irmão querido, que é o nosso companheiro Marcos Alvinair, que vai falar a todos hoje. Por favor, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer poder estar nessa casa e, principalmente, num dia como hoje, que a maioria merecia um cobertor quentinho, né? Uma sopa, um chá de canela, alguns vão querer pipoca, mas sem dúvida
o aquecimento que nós nos propomos hoje é um aquecimento não só do corpo, mas um aquecimento no sentido de nos estimularmos a um tema que, entre tantos temas que nessa casa têm sido discutidos, alguns dos quais com a minha presença, são temas que dizem respeito à própria existência humana, ao próprio sentido de estarmos encarnados e na nossa busca evolutiva de que forma o conhecimento de energias boas, convivendo com energias que eu vou chamar de ruins apenas a título comparativo, mas lembrando que se nós temos dentro das nossas concepções mais sábias que o que chamamos de ruim, o que chamamos de mal, nada mais é do que a ausência do bem, a ausência de um amor maior, fraterno, o que nós vamos estar discutindo é isso. Como que forças antagônicas, energias, aspas, opostas, convivendo dentro de nós mesmos, podem transformar a saúde em doença e, logicamente, também essa mesma guerra, essa mesma competição pode nos fazer crescer, lembrando principalmente que um dos principais fatores que nos elevam, os principais fatores que nos fazem evoluir, é indubitavelmente a nossa capacidade, o nosso poder de resiliência de superarmos as energias negativas. Conversando rapidinho com a Fabiana e de alguma forma também influenciado por alguns pedidos em outras casas sobre esse tema, nós decidimos então falar um pouquinho sobre como os extremos energéticos do que concebemos como amor, convivendo com o ódio, podem, esses dois extremos, nos trazer para processos evolutivos mais altos, maiores, e o não gerenciamento desses mesmos fenômenos pode nos atrapalhar a evolução, pode colaborar para que nós tenhamos, então, mais sofrimento, mais dores e, por que não dizer, mais adoecimento de corpo, de alma, de espírito. Um dos aspectos mais importantes nesse tema é que todos nós, já ao encarnarmos, nós trazemos a dualidade do certo versus o errado, do certo versus o incerto, da alegria versus a tristeza e, logicamente, extremando simbolicamente nesse extremo o sentimento do ódio versus o sentimento de amor. Essa dualidade, ela faz parte não só da natureza humana, mas se nós desenvolvermos um senso crítico de analisarmos todas as formas de vida que habitam o planeta Terra, desde as bactérias, os vírus, desde os seres unicelulares até também os vegetais, os animais irracionais e, no topo da pirâmide evolutiva, nós, seres humanos, nós vamos entender que a vida se faz e se mantém exatamente entre extremos, em busca de uma harmonia, em busca de um meio termo que nós poderíamos chamar em última instância de equilíbrio vital. A vida existe, começou há milhões de anos atrás, se nós considerarmos
a Via Láctea e dentro da Via Láctea depois as condições que foram surgindo no planeta Terra para que houvesse condição dos primeiros seres vivos, isso se construiu a partir de raios cósmicos, de explosões, de uma série de energias que são transformadoras, mas que são, dentro do universo, energias de desastres, energias de erupção vulcânica, energias que vêm, inclusive, do acúmulo de gases tóxicos que existiam na atmosfera terrestre. E a partir de guerras químicas, guerras de radiação, nós fomos aos poucos, em milhões e milhões de anos, dando condições para o surgimento das primeiras moléculas agrupadas, que devidamente agrupadas começaram a fixar o carbono, fixar o oxigênio, e aí os primeiros seres vivos tiveram a condição de existir. Ou seja, de uma catástrofe de energias que, se acontecem hoje, simplesmente acabam, com todos os seres vivos na Terra, surgiu a vida. E na evolução de todas as formas de vida, buscando sobrevivência, nós passamos a observar o instinto, passamos a observar a luta por sobrevivência e que, dentro de uma escala evolutiva maior, nos trouxe a uma série de situações mais recentes em que o instinto de sobrevivência passou a prevalecer não só nos vegetais, buscando alcançar a luz, o sol. Nesse sentido, as árvores maiores, mais frondosas, acabam subjugando pequenos vegetais que, não tendo acesso à luz, acabam morrendo. Toda a evolução, inclusive do reino animal, é tipicamente um exemplo de luta pela sobrevivência e, por muito tempo, prevaleceram os conceitos de Charles Darwin, em que, dentro da evolução das espécies, prevalece o mais forte, prevalece o mais bem dotado. E, na luta pela competição, nós acabamos evoluindo principalmente pela preservação das espécies, pela capacidade reprodutiva, para que os genes, os cromossomos dos vitoriosos pudessem ir adiante nos filhos, nos netos, mantendo aquela genética vitoriosa. Por muito tempo, também entre os mamíferos em geral, as aves, os répteis, prevalece o mais forte. Na luta por prevalecer o mais forte, nós temos sempre um dogma: o que é ser forte? E o ser humano talvez seja, na escala evolutiva, o primeiro animal racional que trouxe sentido de identidade, de indivíduo. E aí, além dele ser o mais forte no poder da espada, no poder de eliminar os seus inimigos, na evolução da própria raça humana, força passou a ser inteligência. Nem sempre o ser humano mais inteligente necessariamente é o mais forte fisicamente. E é claro que, se nós falamos hoje de uma evolução trazida à vida contemporânea, de longe, quem vence é o mais inteligente, não é o que tem mais força física. Porém, em pleno século XXI, em pleno século onde a própria inteligência digital já nos possibilita vitórias que não dependem de força física, nós trazemos a nossa ancestralidade. Nós trazemos, ainda dentro de nós, os instintos de sobrevivência. E
quanto mais forte fisicamente os nossos antecedentes ancestrais foram, e mesmo dotados de inteligência, a força do combate para se impor no mundo com alimento para poucos e não para todos, com conforto para poucos e não para todos, nós trouxemos do nosso instinto de competitividade por sobrevivência uma dicotomia entre o ódio, no sentido do antagonismo e de termos no ódio força de combate. Isso é bem claro nas várias guerras em todos os séculos, onde uma raça odiando outra raça, competindo por território, competindo por alimento, em suma por poder, demonstra esse ódio nas guerras, nas lutas e em toda a história humana. Agora, se o ódio é ancestral, o amor também é. Se o ódio é a energia do instinto de sobrevivência, do combate ao outro, que pode me, vamos dizer, eliminar, o amor também, ele já é ancestral. Se nós considerarmos, inclusive, todas as energias que lá atrás, milhões de anos atrás, nos favoreceram a concepção das primeiras formas de vida, já ali havia o toque de Deus. Ali já havia o toque da espiritualidade, tendo em vista que todos os estudos que transcendem a compreensão da vida como não restrita ao planeta Terra, já mostram que em vários planetas onde existe a possibilidade de vida, nós já temos ou tínhamos harmonia há milhares, bilhões de anos antes de todos os fenômenos que aconteceram na Terra. E isso só pode ser explicado se nós entendermos que existe um amor maior, que existe um amor universal que rege toda a lógica do nascimento das estrelas, do nascimento dos planetas e de todos os ciclos de explosão, de expansão do universo, de contração do universo. E como nós estamos falando de milhões e milhões de anos, é importante entender que dentro desse tempo existem os ciclos de vida. E esse ciclo de vida só pode ser compreendido não pelo ódio, mas pelo equilíbrio. Portanto, pela harmonia entre os nossos instintos de sobrevivência e a nossa clarividência, a nossa sabedoria amorosa em entender que todo ódio deve ser superado pelo amor. Se nós buscarmos uma compreensão de que forma essa dualidade influencia na nossa saúde enquanto seres humanos, o mesmo princípio que rege e sempre regeu a humanidade tem o seu estereótipo nos indivíduos. E aí fica bastante interessante, por que não dizer prático, a gente entender o que nos move enquanto seres humanos indivíduos. De que forma que os nossos sentimentos mais negativos, onde o ódio, a mágoa, a inveja, a competição desleal, podem trazer adoecimento individual, adoecimento de grupos sociais, adoecimento da humanidade como um todo. E a contrapartida é verdade, de que forma o amor, que é universal, mas onde o indivíduo, no seu amor pessoal, tem o grande remédio para a maioria das nossas doenças, que advém dos maus sentimentos, dos sentimentos
que nos fragilizam dos sentimentos que, em última instância, nos adoecem. Em alguns diálogos anteriores, eu tive a chance de colocar para vocês situações extremamente ricas em que a caridade aumenta a imunidade dos nossos corpos. Em diálogos anteriores, eu me lembro de nós batermos papo sobre o poder curativo, por exemplo, do bem-querer legítimo, da amizade, das boas relações sociais. Eu me lembro de nós discutirmos que a solidão mata. A solidão, entendida como isolamento social, entristecimento, favorecendo quadros depressivos, inclusive aumentando a própria prevalência, incidência de suicídio. Nesses diálogos, que a gente pode agora rever, nós estaremos exatamente compreendendo melhor, no nível pessoal, no nível da sua saúde individual, qual é a influência do poder de adoecimento do ódio, do poder de cura do amor. Os fatos transcendem a crença. Os fatos vão além da fé. Os fatos aqui entendidos, por exemplo, como estudos científicos bem embasados, desenvolvidos pela prática da boa ciência, e aqui trazendo um pouquinho mais para a minha experiência pessoal como médico, os estudos são muito claros. Todas as doenças físicas, sem exceção, todas as doenças mentais, sem exceção, todas as dores físicas ou dores de alma pioram no ódio, na mágoa, no rancor, na inveja, na infelicidade. Claro, dentro de dimensões que respeitam os limites individuais, a gravidade das diferentes doenças. E a linda contrapartida. Tudo isso melhora quando nos baseamos na tolerância, na sabedoria, na ajuda a quem sofre, no altruísmo, e tudo isso tem um nome: amor universal, amor fraterno. Eu saindo dentro, do meu egocentrismo, saindo de mim, para que eu transborde e cuido do que está ao meu redor, das pessoas que estão em volta de mim. Para que vocês tenham noção de como isso é importante, vamos falar um pouquinho de fisiologia do ser humano, que vale, inclusive, para todos os outros seres vivos, com alguns pequenos senões. Vocês sabiam que o organismo vive entre opostos que convivem um pouco mais para cá, um pouco mais para lá? Todo mundo já ouviu falar de sistema simpático e parasimpático? O que é o sistema simpático? O sistema simpático, a partir de determinadas situações e estímulos, libera o sistema simpático no corpo um hormônio vital chamado adrenalina. Todo mundo já falou, nossa, que adrenalina, né? O contrário é o sistema parasimpático, que libera uma substância chamada acetilcolina. Se o simpático, motivado por estresse, tensão, susto, medo, libera adrenalina, para que serve essa adrenalina? Para eu lutar ou para eu fugir, tá? Então a adrenalina, ela acelera a frequência cardíaca, ela aumenta a pressão, ela faz com que a circulação da periferia vá toda para o cérebro e para os músculos,
Porque a adrenalina é luta, é guerra. Eu contra algo, eu contra o mundo, eu, nos meus instintos de sobrevivência, adrenalina, simpático, susto, coração palpitante, pressão alta. Pessoa sua frio e fica pálida. A acetilcolina, que é liberada pelo parasimpático, baixa a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, faz com que eu fique mais lento, respire mais devagar e possa ter uma certa capacidade de apaziguamento. Todo pensamento negativo, todo pensamento de competição desmedida, todo pensamento de inveja, de medo, de pânico, de dor, faz com que haja um prolongamento do simpático, da adrenalina. Toda meditação, toda música boa, toda leitura boa, todo exercício de fraternidade aumenta o parasimpático. Agora, sobrevivemos enquanto seres vivos sem adrenalina? Não. Sobrevivemos sem acetilcolina? Não. O que ocorre é o quão longo é o processo de estimulação entre um oposto e outro e os limites a partir dos quais essa adrenalina, além de nos tirar de uma situação aguda, devidamente prolongada, perene, nos adoece. E o ódio, a ira, o sentimento de revolta, de mágoa, são, para a humanidade, profundamente estimulantes de uma adrenalina contínua, todo dia, toda semana, todo mês, anos. E com essa adrenalina alta, nós liberamos no nosso corpo também muita cortisona. Já ouviram falar? Cortisol. O ódio desmotivado, permanente, eleva por muito tempo substâncias que, se de um lado nos dão força de luta, mas devidamente sem equilíbrio e contínuas, fazem com que o nosso organismo tenha algumas reações de ajuste que nos adoecem. Existe uma inflamação dos nossos vasos sanguíneos. Existe uma inflamação das nossas artérias. Existe um aumento do depósito de gorduras nas nossas artérias. Quem tem ódio longo, infarta mais, tem mais acidente vascular encefálico e, além disso, são pessoas em que há um declínio das defesas, da imunidade, são pessoas que desenvolvem mais cânceres e que também evoluem mais com queda de defesa em situações de infecções agudas ou crônicas. Então, guardem isso. O querer mal a alguém nos envenena. O não perdoar nos envenena. O culto à vingança, o culto a uma guerra sem fim, para que eu seja notório, para que eu seja notado, para que eu seja reconhecido, me mata mais cedo do que eu teria de potencial de viver mais, de longevidade. E hoje nós sabemos claramente que mesmo através de uma compreensão psíquica, uma compreensão mental, mas mais do que isso, pela compreensão dos karmas, pela compreensão dos desajustes, pela compreensão de que esse ódio marca
não só ali e agora nos nossos corpos, esse ódio, esse desamor, marca o perispírito, marca o ectoplasma. E o que é pior, nós podemos ter ódio que foi impregnado na nossa alma em vidas passadas. E podemos trazer para reencarnações sucessivas ódios que não nos pertencem. Foram de uma outra época, de um outro eu, ainda mais precário na minha evolução, mas que eu não soube superar. Há pessoas que nascem, que encarnam com instinto de vingança. Há pessoas que já nascem em grupos sociais onde nós teremos com uma maior frequência o poder do assassinato, do latrocínio. Nós teremos distúrbios mentais, inclusive já discutimos aqui a esquizofrenia, a depressão bipolar. Nós teremos pessoas que reencarnam profundamente motivadas por ódio de vingança, que já nascem com defeitos que serão traduzidos nos cânceres, nas doenças autoimunes e em N defeitos que abreviam a vida. São ódios kármicos, são ódios que nem a própria pessoa sabe explicar. E vocês com certeza já viram, já ouviram, já assistiram, já leram. Filhos que assassinam pais. Mães que assassinam filhos. Temos agora, recentemente, na mídia local, uma história, não é? De uma mãe que assassinou 5 filhos. Ouviram isso? Eu vi agora, recente, aqui numa cidade próxima, né? Um jovem que matou a mãe com facadas. Eu não aguentava mais, eu cansei da minha mãe. Matei. Facadas. Não tenham a compreensão simplista de que a gente consegue entender isso na relação presente. São doenças muito graves, são doenças espirituais, em que ódio de vidas passadas transformaram a mente presente numa mente doentia, que em extremos de compulsão é capaz de assassinar uma pessoa querida. Principalmente porque muitas das vezes os estudos mediúnicos, os estudos de espiritualidade até conseguem compreender que aquelas pessoas já faziam parte de uma busca de ajuste, e a própria chance que lhes foi dada em nova reencarnação, muitas das vezes não é suficiente para que readquiram um novo equilíbrio. Voltando a nós, normais. Cada um de nós tem um potencial de ódio, de inveja, de insegurança à nossa autoestima, e cada um de nós tem o poder de autocura. Isso é muito importante, porque assim como nós temos os nossos instintos ancestrais que nos tornam permanentemente guerreiros, a nossa evolução mostra que o mais forte é quem mais ama. O mais forte é quem investe na inteligência amorosa. Enquanto inteligentes, nós vamos fazer boas escolhas. Vocês concordam que a melhor escolha do mundo é perdoar pessoas que nos agrediram e ofenderam? O melhor ato de amor e inteligência possível é quando eu saio da minha inveja, da minha insegurança, do meu egocentrismo e olho para o outro, que muitas vezes é visto até então como o meu algoz, o
o meu inimigo, o outro, tanto quanto eu, estamos vivenciando oportunidades evolutivas, chances de nos reequilibrarmos e de fazermos vencer o nosso amor universal, que vem de Deus. Porque na escala de todos os seres vivos, e a humanidade é um pedacinho perto de todos os seres vivos, encarnados ou não, o nosso caminho é um só, é a ascensão, é a iluminação dos budistas, dos hinduístas, é o crescimento evolutivo, não é? É a melhoria da nossa alma dos católicos, presbiterianos, batistas. E para nós que temos a crença kardecista, a nossa evolução é exatamente o único caminho que nos é possível. O que nos diferencia é a clarividência no sentido de fazer boas escolhas para que nós consigamos uma evolução mais rápida, para que nós possamos atingir, nessa escala evolutiva, a cura do nosso ódio ancestral. A cura de todos os sentimentos que nos colocam mais pesados, mais atrasados na escala evolutiva. Atualmente, dentro de uma linha de tratamentos médicos, uma linha de opções terapêuticas, nós temos visto ser desenvolvido cada vez mais tratamentos não medicamentosos que não negam o poder da farmacologia, mas mostra que quanto mais trabalho de reposicionamento afetivo, emocional, e eu acrescento de valores de crença, de fé, valores espirituais, mais rapidamente nós conseguimos a cura de doenças que são ou eram até recentemente compreendidas apenas no limite orgânico, carnal, químico. E aí eu falo não só das doenças psiquiátricas, onde eu vou colaborar de uma forma mais enfática da influência do poder da psique, mas inclusive em doenças tão físicas quanto o próprio câncer. Eu já tive casos na minha prática clínica enquanto geriatra de ver pacientes com cânceres muito graves, exemplo, um melanoma muito avançado, já com metástases. Todo mundo lembra o que é o melanoma? É uma doença da pele, é um câncer das células que produzem melanina, e dos cânceres de pele ele é o mais grave. Eu tive casos parecidos de pessoas idosas que a gente diagnosticou um melanoma já com metástase, em que a estatística mundial para a cura não chegava a 30%, ou seja, mortalidade em 70% ao final de um ano. Versus uma pessoa com câncer de mama pequenininho, sem nenhuma metástase, todo o restante do corpo normal, com uma chance teórica de cura de 90% e apenas 10% de mortalidade em um ano. Eu já vi a paciente do melanoma sobreviver à cirurgia, à quimioterapia, à radioterapia e viva 5, 10, 15, 20 anos depois. E vi aquela moça com câncer de mama pequenininho, com excelente prognóstico, ser sepultada em alguns meses. Por quê? Dentre vários fatores, a primeira do melanoma, fé inabalável. Investimentos íntimos, pessoais, em equilíbrio psíquico-mental.
muitas das vezes, o exercício da caridade, o cuidar do outro, mesmo aquela pessoa com câncer. E, no segundo caso, apesar de uma juventude, um câncer pequeno, o câncer significou, dentro daquela mente frágil, a morte. Começou a morrer no dia em que desistiu de viver. Entende isso? Ou seja, a ira, a desilusão, eu repito, a insegurança existencial, a inveja, o sentimento de busca de vingança, eles fazem a mesma coisa. Eles inibem o nosso sistema imunológico e todas as células que todos os dias fogem da vigília da imunidade acabam tendo uma chance de se transformar em células malignas, e um câncerzinho bobo, de ótimo prognóstico, ele, em poucos meses, ele cresceu, não reagia aos tratamentos convencionais, e o desencarne veio. O que diferenciou o primeiro do segundo caso? A fé, a crença, uma história de maturidade, de conhecimento adquirido humanístico, e a pessoa não se abalou. E é impressionante. Para todos os crentes, onde a crença entende que essa vida não é a única vida, e que vidas outras virão, e que tudo de bom ou de ruim que nós fazemos aqui não termina nessa vida, para todos nós, como os kardecistas, os budistas, os hinduístas, que temos aquele conceito maior de que tudo se colhe na medida em que plantamos, ou seja, colhemos o que plantamos, ou colhemos o que não plantamos, com certeza, se nosso senso de responsabilidade com os nossos atos, as nossas escolhas, transcendem a vida terrena, porque acreditamos na reencarnação, claro que se o nosso plano é um plano de uma vida infinita, se as nossas escolhas boas ou ruins aqui estarão marcando para nós que cremos todo o nosso caminho que vamos seguir em várias vidas, é claro que a nossa opção mais forte, mais inteligente, é o amor universal. Todas as vezes que cada um de nós fizermos a opção, conscientes ou não, conscientes de forma ativa, contínua, por perdoar, por colocar de lado desavenças sem sentido, para bloquearmos o nosso ódio, o nosso instinto de nos fazermos aí, por assim dizer, como pequenos deuses, e optarmos pelo perdão, pelo amor fraterno, pela doação, pelo pensamento social, por não pensarmos egoisticamente só no nosso sucesso, nós vamos viver mais, nós vamos viver melhor, nós vamos servir como referência para as pessoas que nos cercam, para as novas gerações, e claramente o amor sempre vai vencer o ódio. Quem aqui, eu peço que levantem a mão, já passaram, quem aqui já passou pela experiência individual de perceber individualmente que sentimentos de ódio, de raiva, de ira fazem mal para a nossa saúde? Quem já sentiu isso? Todo mundo! O que desencadeia enxaqueca? O que desencadeia pressão alta? O que piora as alergias? Sentimentos negativos. Estresse, ansiedade. E desde um simples clique de consciência para perceber que
maus pensamentos vão para o universo e voltam inexoravelmente contra nós mesmos, basta essa percepção básica que é inteligência emocional para que nós sempre trabalhemos cada vez mais o nosso crescimento enquanto indivíduos, o nosso crescimento espiritual, mental, intelectual, que nós possamos disseminar os bons valores, as boas decisões, que nada mais são do que a nossa opção pelo amor maior, que, simbolizado em Cristo, simbolizado nos nossos mentores espirituais de grande magnitude, e além deles, na visão universal de um amor maior que rege tudo isso, que o nosso caminho é, inexoravelmente, para a nossa evolução pelo amor, deixando realmente o ódio, a ira, para os nossos pensamentos ancestrais, para quem fomos, mas nunca para quem seremos, e muito menos que nós continuaremos a ser. O que eu acho mais bonito é que hoje, no século XXI, quando nós temos Estados Unidos versus Rússia, temos Rússia versus Ucrânia, temos judeus versus palestinos, onde está a beleza disso? Que tudo isso é ódio, tudo isso é rancor, seja por valores religiosos, mas principalmente por valores materialistas. O que é bonito? Dor, dor, dor. Mas dentro da própria humanidade, aqui e agora, nós temos muitas sementes de amor, e se nós acreditarmos na capacidade do ser humano, se nós vencemos um ódio interno de nós para um vizinho, para um familiar, para um par no trabalho, se nós pensarmos grande, a humanidade tem amor suficiente para nós conseguirmos, dentro de estratégias de negociação, de apaziguamento, de fazermos valer todas as nossas crenças, nós temos condição, sim, de contaminarmos cada vez mais pessoas, sociedades, países, pelo bem do mundo, para que a gente possa colaborar, para que esse momento que transcende o indivíduo possa ser um momento em que os ensinamentos básicos espirituais sejam vencedores sobre guerras, sobre egocentrismo de nações, que muitas das vezes nem são o pensamento do ser humano comum desses países, mas sim o pensamento de poder, de egocentrismo dos seus dirigentes. Se cada um de nós trabalhar um pouquinho dentro de nós mesmos, nos nossos lares, que a gente consiga contaminar mais pessoas com valores não do ódio, mas do amor, nós temos sim toda a chance de que o século XXI seja um século de transformação, um século de renovação, e que nós possamos, logicamente, ainda em vida, visualizarmos horizontes de mais paz. Eu convido a vocês aquela frase que eu sempre gosto, de colocar: o que cada um pode fazer de melhor? O que cada um de nós, de forma simples, singela, humilde, podemos fazer para melhorar o que nos cerca? Somando cada um de nós, nós teremos força para melhorar a humanidade. O dia que a gente colocar essa verdade em descrédito, acabou-se a humanidade. O dia que nós perdermos a nossa fé, a nossa crença do nosso poder maior de vencermos o ódio, não terá sentido a existência desse plano espiritual. Muito obrigado. Meus irmãos, a nossa gratidão
Dr. Marcos, que nos trouxe com muita propriedade qual deve ser o nosso comportamento, as nossas atitudes, para não adoecermos fisicamente e psiquicamente também. Nosso caminho sempre será o das virtudes, a prática do bem, da caridade, do amor, para que nós estejamos a cada dia buscando alegria, felicidade. Isso só vai bem para a gente, né? E a nossa gratidão também à espiritualidade presente por nos assistir. Obrigada ao nosso Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai maior. Nós estamos finalizando. Vamos convidar os nossos companheiros para o nosso passe. E agora nós vamos passar para a Juliana para fazer a prece final. Boa noite a todos vocês. Então, vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, Criador, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, que aqui esteve, nos ensinando a amar, por ter nos amado. Que possamos doar os nossos melhores sentimentos, unidos na oração que o Senhor nos ensinou, e que possamos orar por toda a humanidade, por todos os locais de conflito, não só nas guerras, mas quantos lares, quantas pessoas estão refletindo entre si. Que nesse instante possamos tirar do fundo da nossa alma, do nosso coração, o sentimento maior da oração, silenciando as nossas mentes, doando de nós mesmos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que a tua espiritualidade benfeitora, Senhor, magnetize as águas aqui colocadas, que sejam transformadas no bálsamo salutar, capaz de levar a nossa frequência, de curar as nossas dores. Que os nossos irmãos que estão nos lares recebam paz espiritual, e nós que aqui estamos, que possamos nos preparar para o tratamento do passe. Que tenhamos uma semana abençoada, nos conectando ao divino que habita em nós. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja. Precisamos.